paz do Senhor Jesus a todos os nossos institutos do grupo El Shaddai. Que bênção que vocês estão aí do outro lado. Antes de mais nada, pegue seu caderno de anotações. Pegou? Pegue aquela sua água ungida, suco, café, fica a seu critério. Eu prefiro uma água. Pegue também o seu material de apoio, que está disponível a todos os nossos alunos. Se você ainda não tem, converse conosco lá pelo WhatsApp. E pegue uma boa versão bíblica. Nós vamos navegar hoje continuando da era apostólica para todos os pregadores. Nós falamos de Pedro e vamos falar um pouquinho hoje de Paulo. Preciso de falar de Paulo. Depois, todos os alunos aqui, eu estou aqui na sede do Ministério Tiroche, e fica atento aí em nome de Jesus. Nós vamos para a página número 5 depois. Você pode deixar na página número 5, mas nós falamos de Pedro semana passada e vamos falar de Paulo, algumas dicas que esses dois baluartes da igreja primitiva, o que ele tem para nos oferecer nessa noite. Irmãos, se atente a cada detalhe que nós vamos passar para vocês. Os alunos também podem ficar à vontade para anotarem. Depois, se você não entendeu minha letra, eu vou reler com vocês de novo, tá bom? Então, sem perder nenhum minuto de tempo, quais foram essas dicas que eu peguei? Tem algumas no nosso livro, na página 3, tem algumas, só que são poucas. E a minha função é essa mesmo, facilitar para vocês, para trazer mais subsídio via aula, tá bom? Para vocês também, amados alunos. Então, Paulo diz o seguinte aqui, ó, conselhos do apóstolo Paulo para a gente pregar. Nós vamos, irmãos, aqui, ó, esses dois versículos é a chave, o porquê que nós estamos aprendendo a tentar pregar melhor, ensinar melhor, se alguém ainda não entendeu. Então nós vamos já começar por Bíblia, abrindo ela em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 ao 25. Claro que eu não vou trazer aqui uma biografia, posso dar alguns releases, se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre Paulo, é a hora. Vamos lá, quem pode ler? Primeira, você do outro lado aí também, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 23 até o 25. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Parou, primeira anotação, Mateus e companhia, bora anotar, gente? Tem que conter Jesus crucificado em vossas pregações. Veja bem, irmãos, não é um toque teológico ou de alguém que já está acostumado a pregar. Eu não vou dar dica nessa questão, eu uso muito Bíblia. Claro que nós vamos falar da era, depois da era pós-apostólica, que são os reformadores, vai chegar até o século 21, aprendendo com bons pregadores. Só que isso aqui é bíblico, então você anota com o maior carinho. Precisamos de colocar em nossas pregações, não está na lousa, Cristo crucificado. É claro que para a atualidade que nós estamos vivendo, irmãos, há uma grande dificuldade, bem-vindo à aula, gente, há uma grande dificuldade de pregar sobre alguns temas. Nós poderíamos aqui enumerar alguns. Sofrimento, ninguém vai gostar de pregar. Luta, ninguém vai gostar de pregar. Por quê, irmãos? Dificilmente a igreja vai receber, eu estou colocando entre aspas, tá? Agora importa entender o seguinte em sala, o que Cristo e o que a palavra quer que nós pregamos. Porque o rumo, irmãos, da homilética e a hermenêutica, mesmo pentecostal, está indo para um lado que não é o bíblico. Isso que eu preciso de alertar vocês. Cristo crucificado. Eu falei de dois outros temas. Sofrimento, mesmo que nós não gostamos desse tema. Cristo abordou para os discípulos o seguinte, ó, no mundo sofrereis aflições, faz parte. O outro sim, irmãos, é que o próprio Paulo, quero aproveitar para vocês marcarem também aí, no caderninho de vocês, sobre a questão do sofrimento, porque ele lapida o crente, é necessário para ele ser aprovado. Romanos, capítulo 5, do versículo 3 até o 5. Lá tem uma série de fatores, diz lá, vou ler com vocês, ó, Romanos, abra sua Bíblia, o Donizete fica alerta lá, tá?
Vamos navegar com muita Bíblia, gente. Hoje é muita Bíblia, se prepare. Então eu elenquei 2 temas assim difíceis de ser pregado, né? O sofrimento, a luta e tal. Capítulo 5 de Romanos, o 3 a seguir. E não somente isso, hoje eu estou com a corrigida fiel, tá? É uma outra boa versão, irmãos. Uma outra boa versão. Vou colocar um material. Fiquem atentos, os nossos alunos online, os nossos alunos aqui de Limeira. Estou com esse povo que eu amo aqui de Limeira. Fiquem atentos, irmão, que eu vou colocar muita coisa sobre quais são as boas versões, não as melhores. Tá um problema quando você recorre para essas muito atualizadas, porque deixam a desejar na questão dos seus originais. E tem uma onda liberal muito grande que eu não quero comentar agora, mas vamos com calma que vocês vão entender. Então eu estou dando nomenclatura. Hoje eu estou com a corrigida fiel. Boa. Está com a corrigida? Você está com a atualizada? Você está com a King James? No restante, vamos orar. Diz assim: e não somente isto, Paulo, mas também damos glórias a Deus nas tribulações. Romanos capítulo 5, versículo 3 a seguir. E não somente isto, ele está falando aqui, ó, mas nós damos glórias a Deus também na tribulação. Então há um ensinamento para nós ainda, mas eu ainda não preguei. Na verdade eu já preguei, mas eu quero pregar de novo. Quer pregar de novo? Olha um tema aí, ó. O importante é aprender com Paulo o seguinte: dar glória a Deus na. Vocês entenderam? Na tribulação. Não entendi. Há uma facilidade, irmão, para dar glória a Deus e aleluia depois da tribulação. É um pouco mais fácil. Depois que passou, aí já venci. Na tribulação. O próprio Paulo nos ensina isso quando ele tem um companheiro lá de cela, lá no cárcere, subalterno lá com Silas. Paulo e Silas, o que eles fizeram na tribulação? Um cantava e o outro orava. Na tribulação. Então o que nós podemos aprender aqui? Vamos dar glória a Deus na tribulação, que é a coisa difícil. Eu não estou falando que é coisa fácil. Não parou, irmãos, olha. Estou falando sobre sofrimento. Ainda estou pautado no primeiro ponto aqui com vocês. Versículo 3 ainda. E nós gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Você vai colocar no seu caderno, todos nós, alunos online, alunos presenciais aqui, coloca assim, ó: a tribulação tem um efeito positivo. Olha um tema para você, ó. Você pegar domingo, ó. Para quem tem Bíblia de referência, que é o caso da minha, tem 9 referências que vai levar para esse lado da luta. É aquele que fica no rodapé. Ele te leva para versículos abordando esse tema. Então dá para você fazer uma pregação temática. Qual seria o tema? A luta ou tribulação ou prova. Tudo sinônimo, gente. Vem comigo. Vou repetir. Para ninguém ficar à toa na aula. A luta ou tribulação ou a prova tem efeito positivo na vida do crente. Eu estou pautado na Bíblia. Porque diz aqui, ó, que a tribulação produz, tem efeito. No nosso caso aqui, essa perícope demonstra o seguinte, que é um efeito positivo. A luta que a gente passa agora, muitas das vezes não entendemos, mas ela produz, está ligado a um efeito positivo. Produz paciência. Crente que tem mais paciência, porque passa por muita luta. Eu não entendi bem isso. Irmãos, eu vou apelar muito para Paulo. Cuidado quem você é na luta. Principalmente com as pessoas em casa, com seus amigos, companheiros de ministério. Deixa eu passar um versículo bíblico para quem não entendeu. Independente de temperamento, porque aqui estamos com temperamentos mais variados. E quem sabe alguém aqui tem um temperamento com um pavio mais curto. Porém
nós estamos numa aula, irmãos, para tentar melhorar. Esse é o foco, melhorar. E eu parei aqui que o crente precisa dar glória a Deus na tribulação. E a tribulação produz paciência. Aí você vai colocar aí, irmãos, Gálatas 5:22 a seguir, porque lá vai falar sobre o fruto do Espírito. Lá naqueles gomos que começa com amor, tudo começa com amor. Gálatas 5:22. Entenda, irmãos, que lá naqueles gominhos lá tem temperamento, temperança, dependendo da tradução, moderação. É um gomo do fruto do Espírito. Precisa de controlar e pedir controle. Você pode desenvolver o autocontrole. Você é um crente, você é uma nova criatura do Espírito Santo. E também já recebe esse combo. Esse combo, irmão, você recebe. Nada contra se os presbiterianos pregarem isso também. Está tudo certo, até aí. Para a parte soterológica é uma outra história. Mas nós concordamos que o crente recebe esse fruto. Cabe você entender que ele vai desenvolvendo. Você não aceita e já fica bonzinho, já fica. Vai trabalhando. Tem muita coisa para nós melhorarmos. E um desses fatores é o tal da paciência. Paulo está falando que a luta produz paciência. E não parou somente nisso. Olha os efeitos aí, ó. 3 efeitos. Os efeitos da tribulação. Outro tema, ó. E olha, irmãos, eu estou dando toque para pregadores aqui. Vai por mim. A grande maioria das nossas aulas, até online mesmo, alguns têm o feedback de me agradecer. Eu estou dando outro tema para você. Os 3 efeitos da tribulação na vida de um crente. Primeiro, paciência. Segundo, já vem na sequência, experiência. Só pode ter experiência com Deus. Muito forte isso aqui. Só pode ter experiência com Deus quem passa por luta, tribulação. É algo mais pesado que Paulo está falando. Tribulação. A tribulação produz paciência e a paciência gera experiência. Quer ter experiência com Deus? Tem que passar por luta. Pode falar. Virtude? É uma virtude. Isso, estou na experiência. Faltou uma, ó. Paciência, experiência, os 3 efeitos. E a última, esperança. Está aqui, ó, no versículo de número 4. E a paciência, a experiência, e a experiência, esperança. Eu falei até o 5 porque eu acho muito interessante, que fala assim, ó, e a esperança não traz confusão. Para aí. Bom? Então vamos continuar falando de Paulo, lá no irmão Donizete, a cabeça está boa. Nós vamos voltar. Eu só estou provando para você, irmão. Você vai falar, negócio de prova, luta. Bem-vindo ao time, irmão. Estão tirando isso. O que estão tentando fazer, irmãos, com o evangelho antropocêntrico é um perigo. Cristocêntrico, onde a figura principal é Jesus. Antropocêntrico, o homem como centro da mensagem. Eu creio que vocês já ouviram alguma coisa desse jeito. Como? O que mais está na moda? Olha, você é um vencedor, você é maravilhoso, você pode tudo. Você olha para o espelho e diga, eu sou vencedor. Nem sempre. Nós somos vencedores em Cristo, conforme nós já falamos aqui. Filipenses 4:13. Somos mais do que vencedores em Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pregação que está, irmão, infectando os púlpitos. Lembra? Nós estamos numa aula de homilética. O que não pregar? O evangelho antropocêntrico. Não abra mão da cruz. Os alunos que estão online, e o Donizete vai continuar. Todo mundo voltando lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, irmãos, coisa que vocês têm que entender aqui, ó. A cruz, o sofrimento, a pregação que elenca esses fatores que nós já comentamos, traz perturbação, escândalo para quem não entende.
Para quem é natural não vai conseguir. Eu estou em Paulo. Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, não entende. Ah, irmão, a gente já está na luta, o irmão vai pregar sobre luta, vai pregar sobre cruz. Não podemos abrir mão, eu estou na Bíblia. E se você seguir, irmãos, alguns pregadores de youtubers, estão tudo vertendo por isso aí, e traz muito views. Eu não estou negando que não traz, mas é adverso o que a Bíblia diz, não é a nossa teologia. Viu, alunos? Não é a nossa teologia, é pautada em Bíblia. Só vou dar a Bíblia, bem liso, leve, para todo mundo entender. Continue. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Bom, aí tem 3 fatores. Um eu vou voltar a falar. Então é Cristo, cruz, sabedoria e o essencial, poder de Deus. Quando você, irmãos, pentecostais, a grande maioria, graças a Deus, dos nossos alunos, graças a Deus, só um, né, amado? Mas você está firme comigo, fica firme. Quando você prega a palavra de Deus, irmãos, verdadeiramente, o poder, o Pentecoste é natural. O avivamento, para quem não está entendendo, o avivamento, aquela experiência, graças a Deus os pentecostais não abrem mão, o glória a Deus, o aleluia, uma língua estranha, uma profecia, são elementos naturais quando você prega a Bíblia. Não precisa você ficar, vai irmão, dá glória a Deus aí, dá glória a Deus aí, quem não está dando glória a Deus é do inimigo. Não precisa fazer isso. Essa naturalidade é normal quando nós pregamos Bíblia, acompanhando o raciocínio teológico e bíblico. Quando você prega a Cristo, um Cristo crucificado, poder vem. É natural, mais Bíblia. Não somente com sabedoria humana. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Vamos para a Bíblia, gente. 1 aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 1 até o 5. Pode ler. Não? E eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que Paulo não é contra o estudo, tá? Pelo amor de Deus. Nós estamos falando aqui, de um ex-fariseu. Nós estamos falando de alguém que foi treinado aos pés de Gamaliel, numa cultura grega, aonde ele morava, aonde ele nasceu, tinha uma cultura filosófica. Nós não estamos abrindo mão disso. A simplicidade, que é outro ingrediente que nós vamos falar, não abre a mão. Mas eu não posso ser contra o estudo sistemático da palavra. Adquirir bons livros, boas versões, tomar tempo para estudar. Eu não estou sendo contra, e nem Paulo. Ele está falando que ele não veio dessa forma, mas ele já tinha essa bagagem. Vou continuar. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Repete, irmão. Repete de novo, Cristo crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. E a minha palavra, e a minha pregação, está muito claro, homilética, não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana. O que está mais em voga, irmão, e deturparam muito esse negócio, né? Coaching. Está assim, de coaching. Pessoas que vêm com persuasões, filosofias, e menos Bíblia. Menos Bíblia. E nós, irmãos, não podemos abrir mão da palavra de Deus. Por favor, alunos que estão aqui, que não são poucos, tem pregadores do nosso instituto online, aqui também tem. Vamos continuar. Mas em demonstração de espírito e de poder, eu estou elencando de novo essa questão de poder. Não abra mão, irmão, de sentir a presença de Deus quando estiver pregando. Nós já ressaltamos em uma aula anterior que o Espírito Santo não vai transformar você, seu rosto, sua voz, nada disso. Não vai fazer isso. Ele te respeita.
Foi Ele que te escolheu. Permita Ele te moldar. Porém, quando você estiver pregando a palavra de Deus, irmão, não é pecado você sentir. Não é pecado você dar glória a Deus. Não é pecado você falar em línguas estranhas. Nada disso. Não abra mão do poder pentecostal. Ainda, versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Você tem que lembrar um panorama histórico que Paulo está falando para uma igreja de Corinto aqui, irmãos, que era o povo que estava imergido em concupiscências, em problemas até de ordem sexual, mas tudo ramificação filosófica. Tinha uma deusa que era adorada em Corinto. Era uma cidade portuária que recebia diversas culturas. E Paulo já sabia que aquele povo tinha uma certa sabedoria, mesmo que pouco, o povo tinha, mas ele falou: não estou vindo aqui para ganhar vocês com... Eu poderia. Paulo sabia. Eu poderia vir com persuasão, eu poderia vir com uma retórica humana, mas eu não estou vindo com isso. Ele está vindo com a palavra de Deus. Mais Bíblia. 1 Tessalonicenses 1 e 5. Paulo está falando com poder. Eu estou elencando muito isso. Pregue a palavra com poder. Pregue a palavra com poder. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Obrigado. Cadê o papel? 1 Tessalonicenses 1 e 5. Quem achou? 1 Tessalonicenses 1 e 5. Maravilha, tio. Bora. Porque o nosso Nara. evangelho, Melhor. porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Vamos enumerar, irmãos, essas demonstrações de poder. Vamos trabalhar um pouquinho? Aluno do Instituto, pegue sua caneta. Bora pegar a caneta aí. Eu estou vendo que você já largou a mão da caneta. Pega a caneta, o seu caderno de anotação. Coloque lá, irmãos, asterisco, ponto, fica flexível a vocês. O que seriam essas demonstrações de poder? O que seria? Libertação. Faz parte. Curas. Vírgula. Transformação de vidas. Isso é demonstração de poder. Esses elementos devem fazer parte da sua pregação. Se não acontecer nada disso, ainda falta um, tá, irmãos? É para se preocupar. Faltou um. E renovação de vidas. Você viu que foi um joguinho que eu fiz no final? Transformação de vidas e renovação. Transformação é para quem não é transformado. Você já é, você é nova criatura. Nova criatura. Você precisa ser renovado. Cura, libertação. É claro que com a mente fértil que vocês têm, vocês poderiam nomenclaturar outras, tá? Mas essas eu acho que são as essenciais. Então, ficou aí, ó, libertação. Que seria essa demonstração de poder? Estou repetindo para vocês dois que não anotaram. O que seriam essas demonstrações de poder, conforme nós estamos pautados em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5? Que seriam, basicamente, libertação, curas. Claro que cura, irmão. Quem é que já não foi curado? Alguém pregando, colocou a mão, ó, você vai ser curado. Eu não fui. Transformação de vidas. E eu terminei, mas poderíamos colocar muito mais. E renovação. Transformação. Quando alguém aceita. Renovação, para mim e para você. Então esses elementos, irmãos, veja bem, tem que fazer parte. Vou pegar no Salmo 23, pregue. Mas quando você pregar, fica incutido na sua pregação como se fosse um ofício até pesado. Precisa de sair isso daí. Não precisa perguntar para alguém, irmão. As pessoas demonstram. Alguns mais, outros menos.
Não fique preocupado, habitolado. Estou respondendo a você que me perguntou. Estou respondendo para você que me perguntou. Meu amado amigo, irmão, o homem da lousa. Escute-me, irmãos. As demonstrações de poder físicas, você não deve ficar preocupado, porque cada um é de um jeito. E se uma pessoa chorar? É uma demonstração, é a melhor que tem. Porém, nós estamos habituados, meio pentecostal, eu estou provocando vocês. Não são todos, mas eu estou te provocando. Domingão você vai ter uma oportunidade para cantar, para louvar, ninguém ligou na sua ótica. Eu preciso de acreditar, irmãos, que a fé vem pelo ouvir. Aquele que deu atenção, Deus fala. Quantas vezes eu preguei e eu percebi que tinha uns 2, 3 dando atenção? Não tem problema, é os 2, 3. A sua função é semear. A sua função é semear. Púlpito e fora de púlpito, principalmente, porque eu estou elencando aqui, irmãos, o que Paulo está falando. Paulo não está transformando aqui, ó, como pregar no púlpito. Eu não coloquei isso. É para pregar o Evangelho. Então você está perto de um semeador. Dá uma olhada, vê se ele tem carinho de semeador. Não tem, mas foi Deus que escolheu. A semente tem que ser lançada. Você se lembra da parábola do semeador? Semeador foi-se a semear. Meu, é sua função. O terreno, muitas das vezes, não é o esperado, irmão. Então não se frustre, você que prega o Evangelho. Eu estou pregando para uma pessoa há tantos anos. Continue. Ah, mas na igreja, quando o irmão prega, o pessoal dá 20 rodopios enquanto eu prego. Você dá uma analisada também, né, irmão? Já falei para vocês alguns elementos que você não pode jogar fora. São básicos, não são estéticos e nem profissionais, mas eles ajudam você a melhorar na questão da sua dicção. Vai gaguejar na hora que não pode gaguejar porque falar está em algum lugar aqui. Não, se prepare antes, coloca um marca-texto. Por favor, irmão, vamos melhorar. A nossa mente é falha, deixa certinho. Olha, irmão, vamos abrir a Bíblia, está aberto. Você já leu o texto. Crie intimidade com o texto. Irmãos, eu estou mexendo com os pregadores aqui, que não são poucos. E vocês aí também, tem pelo menos 9. Que eu me lembro. Alunos online, tem pelo menos uns 9 aí pregadores. Entenda que eu estou te provocando para você criar intimidade. Leia uma, leia duas. Eu estou falando sério, irmão. Leia 3, leia 5 vezes, leia mais o texto que você vai pregar. Porque você vai acabar memorizando ele. Vai acontecer de repente que você vai memorizar, ó, está falando isso. Depois dessa passagem fala isso. Você memorizou o texto. Crie intimidade com o texto para não falar coisa errada. Module a voz. Tem gente que fala para dentro. Jesus está aqui nessa presença. Não, abra a boca. Abra a boca. Quem já foi vendedor ou quem vai ser vendedor, eu duvido que você quer ser atendido por uma pessoa antipática. Olha aí. Você pergunta, viu quanto que está esse apagador? Está aí, o preço está aí. Ó. Você sabe? Não sei. Deveria. O que isso tem a ver comigo? Não entendi. Eu não sou vendedor, não quero ser, mas você é um portador da palavra. Você está dando o maior presente que você ganhou, porque é de graça. O que? Salvação. Não é possível que não fez bem para você alguma coisa, irmão. Quem era você sem Cristo? Ó. Olha o que você tem. Pense nisso. Voltando. Ainda, esses 2 versículos eu vou deixar para o final, para outra parte. Deixa eu ver. Para outra parte. Vamos falar um pouquinho de Paulo, irmãos. Um pouquinho só da biografia de Paulo. Vamos para Atos capítulo 9. Todo mundo. Um pouquinho sobre esse pregador. Esse excelente e exímio pregador. Capítulo 9. Deixa eu ver o versículo aqui certinho.
O versículo é o número 3. E indo no caminho, nós estamos falando de Paulo, tá, irmão? E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu. Tá? Essa daqui é a conversão, você já sabe, só estou relendo aqui. Caindo em terra, não caiu do cavalo. Opa! Tem isso, hein? Pregadores. Eu já ouvi. No culto que eu estava. Eu era mais menino, graças a Deus eu era mais moleque do que eu sou hoje, então nem. Não olhou para mim, saiu galopando, fez o galope do cavalo, usou uma ilustração, e eu fiquei pensando. Eu era muito jovem, isso não está na Bíblia, deixa eu ver a versão dele, aí enxerguei, era corrigida. Bom, enfim, e caiu em terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Deixa eu falar algo importante para vocês nesse Saulo, Saulo. Eu vou demistificar algo que os pregadores também falam. Meu Deus. Espero que você não fale isso. Olha, irmão, antes você era Saulo, mas hoje você é o Paulo, porque Jesus. Não dá glória a Deus aí não. Eu sei que tem um aí que faz isso, eu vi. Hoje você é o Paulo, porque Jesus, certinho, quando encontrou com ele em Damasco, falou: Saulo, hoje eu te transformo em Paulo, aleluia. Não dá aleluia, acendeu. Não foi nada disso. Levando em consideração que biblicamente Deus trocou alguns nomes, sim. Entre tantos, Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidão, Sarai, para Sara, Jacó, Israel, Pedro, chamou de Cefas, Paulo não. E eu vou aqui explicar para vocês. Calma que eu vou dar a Bíblia. Até aqui você falou: não, eu já preguei isso aí, está na Bíblia. Pode falar. Professor, tem um hino da harpa que fala. Muito bem. Sobre isso. O hino da harpa, vamos lá, tem o hino da harpa que ele era Saulo e transformou no Paulo. Isso. O hino da harpa tem uma licença poética, bem observado, e é da harpa. Não tem um compromisso teológico. O hino da harpa não tem um compromisso teológico. Claro que dá para nós entendermos o que o hino da harpa, com uma licença poética, quis dizer. Eu sei que o senhor é inteligente, a classe entendeu. Que ele era desviado, ele era desencontrado e encontrou Cristo. Todo mundo entendeu. Biblicamente, não temos isso. Posso continuar cantando o hino da harpa? Tranquilamente. Pregar? Não. Vou dar a Bíblia. Você vai ver, irmãos, que esse versículo é tremendo. Porque Lucas, doutor Lucas, chama ele dos dois nomes para não ter problema. Quem já leu esse versículo? Ele chama os dois nomes numa passagem só. Atos 13 e 9. Vamos desmistificar isso em classe, tá? Eu sei que você já pregou isso. Não transformou nada. Paulo, irmãos, era um nome romano. E Saulo, que vem de Shaul, os pais colocaram Saul, que é justamente para lembrar quem? O primeiro rei de Israel, o primeiro benjamita de moral. Quem que foi? Saul. Por quê? O primeiro rei. Depois de Paulo é ele, o grande Saul. Por que não? Começou muito bem, escolhido por Deus. Benjamita, fariseu, ok. Só que Paulo, como ele tinha dupla cidadania, que eu sei que vocês sabem, eu estou falando um pouquinho da biografia para você pregar, bonitinho. Paulo tinha dupla cidadania, e o nome dele, helenizado, foi para Saulo. E ele, estou dando subsídio para você bíblico, nunca se identificou. Só tem uma versão perigosa, que eu não vou falar agora. Mas nas nossas versões que estão aqui, inclusive a que eu estou em mãos, a corrigida fiel, em todas as epístolas, Ju, minha menina, ele se identifica como Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, escravo do Senhor. Paulo, para você não ter problema. Quem leu aí, irmão? Bora, Atos, capítulo 3, versículo 9. Lucas achou.
É o doutor ensinando a gente. Quem anotou esse versículo, irmão? Ninguém, né? Só Muriel, meu Deus. Você também? Bora, vamos ler. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Acabou. Só isso que eu quero. Para você não ter problema, ele poderia, irmãos, aí é um inspirado, é Lucas. Ó. Saulo, que foi transformado, não falou nada disso. Saulo, que também está ensinando, irmão, por favor. Eu sei que vocês estão me olhando meio assim, deve ter aluno morando de mim aí também online. Eu sei que tem, mas eu estou na Bíblia. Saulo, também chamado Paulo, e fim de papo. Não houve ali uma troca, porque agora você era Saulo, agora você era Paulo. Claro que Paulo, irmão, e ele, Paulo, tão sábio que era, e é mesmo, 13 epístolas, não é para qualquer um, o único que foi ao paraíso, ao terceiro céu, o único que começa a falar do arrebatamento, procure no Antigo, você não vai ver. Que honra! A revelação foi dada para o apóstolo dos gentios. Que bênção, irmão! Está vendo como que dá para você incrementar a pregação? Eu estou dando alguns subsídios para provocar você, para você pesquisar. Este homem de Deus preferia Paulo porque Paulo, o significado era pequeno, de baixa estatura, literalmente. Não é à toa que ele colocou lá, e Deus escolheu as coisas loucas, as coisas que não são, as fracas, porque segundo, irmãos, agora é segundo, alguns livros apócrifos, principalmente um livro romantizado de Teclas, que eu tenho em casa, algumas páginas, está bem deteriorado por sinal, fala das características, tem gratuitamente, não precisa ir atrás de mim, gratuitamente no Google, só colocar Evangelho de Teclas, pesquisem, duvida de mim, dizem que essa Teclas tinha alguma coisa com ela, não é para acreditar nisso. O que eu peguei lá, o interessante, é que lá fala de características físicas de Paulo, que ele tinha um narizinho arqueado, baixa estatura, calvo, e você olhava para ele, e você precisa entender que ele estava pregando para o mundo de uma cultura grega, aonde que já tinha Olimpíada, aonde que se cultuava o quê? Corpo, tudo muito forte, ele, por isso que ele falou, não vim com nada, não vim com palavra, ele não tinha muito para oferecer, irmão, fisicamente, e hoje, você vê que, olha como nós estamos hoje, Leandro, hoje boa parte dos cristãos enxergam na pessoa, a primeira coisa, a aparência, ver diferente, nossa, esse daí. Irmãos, eu estou falando da gente, mas ó, lá no passado, um homem cheio de Deus, que foi ungir um rei, você deve se lembrar da história, cheio de Deus, um profeta de Deus, errou por 3 vezes e errou todo. Ah, esse é o rei. Deus falava, não é esse aí não, porque ele tinha aparência de rei, porque ele estava se baseando em quem? Saul, grandão, bonito, de aparência. Dá uma olhada para o irmão, não olha para a aparência dele. Uma hora Deus vai usar para falar contigo, por que não? Para pregar, para louvar. A gente leva muito, irmãos, infelizmente, pela vestimenta, no carro que chegou, por aquilo que a pessoa, nossa, ele terno, esse daí, não, às vezes não. Às vezes não. Vamos para mais Bíblia, alguém levantou a mão? Não? Bora para a Bíblia. Então nós estamos falando aqui que Paulo e Saulo são os mesmos, tá bom, irmãos? Paulo e Saulo são os mesmos, não houve uma transformação. A chamada, pastor Lúcio. Saulo é hebraico? Entendi? Saulo é hebraico? Saul, hebraico. Saulo, nome helenizado. Saulo helenizado. Saul, foi o nome, era o nome dele. Shaul, na verdade, no originalzinho. Shaul. Era uma homenagem, que loucura. Você vê os pais como que o pai olhou para ele, olha que lindo. Vai ser um grande homem, grandão, bonito, charmoso, igual, ai, bonitinho do papai. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, Paulo vai crescendo, Paulo vai crescendo, Paulo. Mas Deus escolhe as coisas loucas, irmãos. Louca. Você
você lembrar de Jesus também, Isaías fala, olhávamos para ele, não víamos beleza nenhuma para que desejássemos. Não tinha parecer nem formosura. Gálatas 1:5, falando da chamada. Era para ficar lá, meu Deus do céu. Vamos ficar lá em Atos, irmão. 8:9. Vamos voltar para Atos, não me lembro. Vamos a Atos. Depois nós vamos para Gálatas 1:15, para quem anotou. Atos capítulo 9, que eu não terminei. Está longe para terminar. Tem muito, essa perícope aqui é uma bênção. Nos ensina muito. 9. 5. Ele disse: quem és tu, Senhor? É lindo aqui, irmãos, que ele reconhece quem está falando com ele. Kyrios, esse Senhor aí, para quem já leu o grego, é Kyrios. Ele está reconhecendo que é algo divino que está conversando com ele. Quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem você persegue a igreja. É isso que está aí na sua versão? Vê se a sua versão está desviada. A quem tu persegues. Ah, mais um subsídio para a pregação. Quem persegue você, meu Deus. Quem é a igreja do Senhor? Está com medo, irmão? Quem é a igreja do Senhor? Eu. Vou ler o versículo de novo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo não estava perseguindo Jesus. Oi, amado. Essa fala aqui de novo não faz ele lembrar quando o rei Saul estava perseguindo Davi? Não dá para a gente se basear, mas é um bom pensamento. Não dá para a gente basear nisso, mas é um bom pensamento. Porque o nome dele lembra o rei, né? E essa mesma que ele está fazendo, essa perseguição, também o rei fez. Sim. Com Davi. É que ele, na sua questão farisaica, lidado com a Torá, no zelo, ele pensava que estava fazendo certo. Porque os cristãos naquele momento eram os hereges. Por quê? Falavam assim: quem está seguindo Jesus? Quem é Jesus para você? Deus. B.O. Não. Aquele carpinteiro? Não. Em hipótese alguma, vamos matar esse povo. E voltando aqui, irmãos, ó, quem és tu? Ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Quem persegue você, persegue então a Jesus. E eu sei que aqui não tem nenhum perseguidor, né, irmão? Meu Deus do céu, nenhum stalker, né? Jesus Cristo, fica nas redes sociais vendo, vamos lá, ele pensa que está prosperando, não sei o que, fica perseguindo o irmão, pregou mal, não, você não pregou muito bem não, aquela hora lá você errou, cantou não sei o que, irmão. Quando você persegue alguém, você persegue igreja, você persegue a Jesus. Dura para ti recalcitar. 6. E ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu te faça? Levanta e vai para... Aí ele dá as ordens. Versículo de número 8. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém, e guiado pela mão os amigos. Logo, os amigos ouviram a voz, tá? Mas não conseguiram discernir. E viram o clarão, mas só foi para ele. Não ouviram, não houve discernimento, tá? O que Jesus disse, só Paulo ouviu. E havia em Damasco um certo discípulo Ananias, vai vendo. Versículo 11. E disse o Senhor, é a chamada para ele começar a pregar, estou falando de Paulo, depois das dicas que ele deu para a gente nesse primeiro período, como a gente deve pregar. E vou terminar aqui com o capítulo 9, então a gente vai respirar e vai voltar para correr com a matéria. Levanta, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas. Ele estava lá na casa do discípulo Judas, pelo amor de Deus, né, irmão? Não é o Judas traíra. Por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Quem, irmãos, teve encontro com Jesus tem que ter o hábito de, na Bíblia, orar. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha a mão sobre ele, mas que tornasse a ver. Você viu esse versículo 12? Deus já tinha revelado para Paulo o que estava fazendo com Ananias. Deus já tinha revelado para Paulo. Versículo de número 13. Respondeu Ananias: meu Deus, eu ouço muito deste homem,
Cuidado com o que você ouve do seu irmão. Cuidado com o disse-me-disse, gente. Incremente isso na sua pregação. Não vá pelo que os outros falaram. Vá por aquilo que você sabe. Não julgue o irmão. Esse julgamento temerário é perigoso. E ele continua: quanto males tem feito aos teus santos de Jerusalém. Olha aí, ó. Ele está conversando com quem aqui, irmão? Com Deus. Com Deus você não questiona ordens. Você vai e faz. Deus mandou? Você vai e faz. Não questiona. E respondeu Ananias 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para atender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque és para mim um vaso escolhido, e ponto final. Foi Deus que escolheu. Gálatas 1:15. Lendo Bíblia, gente. Então ele ficou 3 dias, vai procurando. Gálatas 1:15. Ficou 3 dias na casa de Judas. Ananias foi até ele. Essa mesma passagem, irmão, Paulo fala em Atos 21 também, com um pouquinho mais de subsídio para quem está estudando, tá? Não vai dar para mim falar muito da biografia sobre ele e a sua conversão. Quem pode ler Gálatas 1:15? Mas quando aprove a Deus que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça. Então, irmãos, Deus já tinha uma chamada na vida dele. Ele tem essa consciência. Ele já tinha essa consciência. Não foi algo que brotou, ele começou a pregar. Eu estou tentando passar para vocês que a mamãe dele, sendo uma judia, já tinha passado o conhecimento. Apesar de ser fariseu, um fariseu, irmão, se debruçava na Bíblia. Por isso que é perigoso você falar do irmão. O irmão ali parece um fariseu. Que conotação é essa? Que ele está estudando muito, é isso? Tudo bem, tinha um lado da hipocrisia, mas o fariseu, irmão, comia a Bíblia. A Torá era com eles mesmo, o Antigo Testamento, obviamente. Então ele já tinha um preparo, já tinha um conhecimento de quem era Deus. Só que ele teve encontro com Cristo, o próprio Deus. Ainda Atos 16 e 20, bora para a Bíblia. Estamos indo para o café. Enzo. Fechando, Atos 16 e 20. Tendo-os levado aos magistrados, disseram: este homem, sendo judeu, perturba demais a nossa cidade. Está falando de Paulo. Eu estou respondendo agora, eu estou respondendo para vocês o seguinte: quando Paulo começou a pregar? Imediatamente. Logo depois da conversão, os 3 dias de jejum, imposição de mão, batismo no Espírito Santo, está tudo no capítulo 9. Ele já começou a pregar imediatamente. Agora você precisa se conscientizar o seguinte: mas e apóstolo? Não. Ele não se tornou apóstolo imediatamente. Teve um preço a ser pago, vai ficar para o segundo tempo da nossa aula. Que Deus abençoe os nossos amados alunos do Instituto El Shaddai. Até a próxima aula, se Deus quiser.